Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, esse tema da mensagem desta noite, irmãos, é muito importante. Por que eu digo que é muito importante? Porque durante todo o tempo da era da igreja, vários mestres cristãos leram a Bíblia e não conseguiram chegar em unanimidade, né? O que significa isso? O que detém o anticristo? Na verdade, o que o detém? O que o detém? Oh, Senhor Jesus. Quer dizer, eles não chegaram a nenhuma definição. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, né? O Senhor, Ele abre a sua palavra para nós. Senhor Jesus, essa palavra maravilhosa, né? Que o Senhor possa dar graça para nós falarmos tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor pôs no nosso coração, para nós avançarmos. Eu gostaria de ler para os irmãos 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 9, né? E a partir daí a gente poder falar alguma coisa a respeito disso. Embora muitas dessas coisas aqui que eu vou compartilhar, o irmão Felipe, na semana passada, ele abriu muito bem para nós cada um desses itens. Amém? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguém aqui, irmãos, mandou uma mensagem de WhatsApp, né? Lá para os irmãos de Tessalônica, que o Senhor já havia voltado. Muitos deles não quiseram mais trabalhar, né? Não quiseram mais fazer nada. Falou, já que o Senhor voltou, poxa vida, né? Mas aqui, irmãos, o Senhor vem mostrando para nós aqui que há uma situação, que há algumas coisas aqui que devem acontecer antes da vinda de Cristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Tem que vir a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aqui existe uma ordem. A apostasia, o iníquo e a segunda vinda de Cristo. Agora vai falar desse iníquo, a sua característica. Ó Senhor Jesus. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se vocês voltarem aqui e lerem lá em Isaías 14, 13, vocês saberão de quem eu estou falando. Então, na verdade, irmãos, esse anticristo, essa pessoa, o iníquo, que deve ser revelado, ele tem a característica de quem? Do filho da perdição, ou seja, Satanás. Esse anticristo aqui, ele é enviado por Satanás. Na verdade, ele é a própria corporificação de Satanás. Veja aqui, se você olhar, ele quer galgar posições. Ele quer assentar no ponto do santuário de Deus, né? Ele deseja culto, ele é contra tudo que se chama Deus. Então, o que é? O próprio, na verdade, irmãos, é o
próprio Satanás. Aí Paulo continua: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-lhe estas coisas? Quer dizer, ali, quando Paulo foi, lá para Tessalônica, tinha comunhão com eles e falava a respeito da vinda de Cristo. E o que precisava acontecer? A apostasia, o homem da iniquidade e a vinda do Senhor. Então, Paulo falava dessa maneira ali com eles. E aqui ele disse: e agora sabeis o que o detém. Então, na verdade, ele não precisou falar palavras aqui. O que era que detinha o anticristo? Senhor Jesus. Parecia aqui para os tessalonicenses que isso era muito óbvio. Oh, Senhor Jesus. Mas acontece o seguinte, 20 séculos, que a Bíblia foi concluída, e os mestres, eles não têm uma definição a respeito daquilo que o detém. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículos de 7 a 9 agora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aqui, irmãos, fala de iniquidade. Essa palavra no grego, ela significa anomia, que significa sem lei, destituído de lei. É a condição daquele que não cumpre a lei, que despreza. Ó Senhor Jesus. Esse é o significado da palavra iniquidade. E o iníquo é alguém sem lei, que desrespeita a lei. Então, esse iníquo aqui, a vinda desse iníquo, com certeza, o que o detém é a lei. Ó Senhor Jesus. A própria lei que detém o surgimento do iníquo. Ó Senhor Jesus. Se é a própria lei que detém, então tem que ser feito alguma coisa aqui para destruir essa lei, desconstruir essa lei, para que o iníquo possa ser levantado, ele possa aparecer. Senhor Jesus. Irmãos, Satanás, ele é contra Deus desde o jardim do Éden. Então, esse mistério da iniquidade, ele começou aonde? Desde lá do jardim do Éden. O que o Senhor falou quando criou Adão e Eva? De todas as árvores do jardim vocês devem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a verdade de Deus. Irmãos, no universo só existe uma coisa que é verdade, é o próprio Deus e a sua palavra. Então o Senhor falou assim: de nada você deve comer. Satanás, como é que ele vem? Ele vem sorrateiramente, enganou Eva, certo? Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu para o seu marido. Então, é contra tudo aquilo que é de Deus.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa situação vem para mostrar para nós que o anticristo, ele vai ter o que? A corporificação de Satanás e tudo aquilo que é contra Deus e contra os irmãos, contra nós. Senhor Jesus. Eu quero ler para os irmãos aqui Romanos, capítulo 1, versículo de 18 a 27. Isso aqui é tudo aquilo que é contra Deus, irmãos. É tudo aquilo que é contra a verdade, é contra a palavra Senhor Jesus. A ira de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Piedade é o viver que expressa a divina realidade. Então, impiedade o que é? É tudo contra isso que eu falei. Oh, Senhor Jesus, é contra tudo isso. E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se a palavra de Deus é a verdade, o resto é mentira. E essa mentira produz perversão, produz injustiça, enfim. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Todos os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quer dizer que Deus mostrou todas as coisas, mostrou como Ele é, né? A criação, enfim, tudo que há um Deus, que há uma ordem, aquilo que Deus quer. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, por eles não terem glorificado a Deus, nem dar graças ao Senhor, na verdade é que se afastaram de Deus, tornaram-se nulos. Porque eles abandonaram a Deus, Deus os abandonou. Eles se tornaram aqui nulos e loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ó Senhor Jesus. Deus aqui, irmãos, ele observou
toda essa situação que os homens estavam fazendo, a decisão que eles tomaram de não andarem na sua presença, nem de ouvir os seus conselhos, nem de invocar o nome do Senhor. Então, o que o Senhor fez com essas pessoas? Entregou a tais liberdades pecaminosas. E isso trouxeram que grandes sofrimentos, né, para esses homens. Ó Senhor Jesus, irmãos, é assim que Satanás age. É assim que Satanás age. Ó Senhor Jesus. Lá no passado, né, as antigas sociedades, né, da Grécia, né, e também dos romanos, eles aceitavam, né, aceitavam os homossexuais e os pederastas, né, e exaltavam, e achavam que esse amor pelos homossexuais era mais profundo que o amor dos heterossexuais. Totalmente contrário, né, à vontade de Deus. Mas, irmãos, o que está ligado aqui? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que entrou? Entrou uma natureza muito pecaminosa. Então, Satanás e os demônios, o que eles fazem? Com seus ardis, ele leva os homens a cometerem todo esse tipo de coisas, de confusão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo isso é consequência, irmãos, dos homens terem abandonado o Senhor, dos homens não quererem o conselho de Deus, nem voltar para sua palavra, ter Deus como referência, mas buscar o quê? Outras coisas. Então, o caminho que eles tomam é um caminho que leva o homem de mal a pior, totalmente caindo nessa decadência humana. O que é isso? É o operar do mistério da iniquidade. Irmãos, o que Deus queria? Deus queria que o homem, comendo da árvore da vida, pudesse servir a Deus. Pudesse conhecer a Deus. Deus criou esse homem com uma mente para conhecer todo o plano de Deus. Uma vontade para que esse homem pudesse escolher a vontade de Deus. E uma emoção para amá-lo. Ó Senhor Jesus. Mas o que Satanás quer? Torcer a verdade. A mente do homem pensar outras coisas e buscar outras coisas a seu bel prazer, que não satisfaz a Deus, muito antes, pelo contrário. É o que nós vimos aqui em Romanos 1:18. A ira de Deus se revela contra a impiedade, contra esses homens. Ó Senhor Jesus. Falei desde o Éden, né? No Éden aconteceu essa situação do homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E daí, quais as consequências que aconteceram? Primeira coisa, um homicídio. Um homicídio. Caim saiu e criou, né, uma civilização. Dessa sequência, os anjos caídos, eles tomaram as mulheres, né, dos homens e criaram filhos, nasceram filhos gigantes. Ó Senhor Jesus. E Deus viu aquela situação, essa situação não pode mais ocorrer. Essa situação é uma situação muito difícil. Daí Deus viu
Noé. Deus levantou Noé. Em Gênesis 6:8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, Deus sempre teve uma pessoa. Oh, Senhor Jesus, Abel, né? Noé. Oh, Senhor Jesus, levantou Noé. E Noé vendo toda aquela situação, né? Quando Deus viu, ele fez uma arca, foi salva Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, 8 pessoas. Senhor Jesus, para que pudesse ter um novo começo. Noé teve um novo começo, irmãos. Ele invocou o nome do Senhor, levantou um altar, ofereceu sacrifício ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Agora, eu pergunto para vocês, aquele pecado lá, daquela injeção venenosa que foi dada lá no Jardim do Éden, ela foi erradicada? Não, não foi erradicada. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Nimrod, ele se levantou. Ele se levantou. Ele era excelente caçador, valente. Então, ele se levantou como líder, né, das pessoas ali. Líder daquela turma, né, daqueles que estavam ali da descendência de Noé. Não sei quantos anos depois, mas não deve ser tantos anos assim. Se levantou e falava para as pessoas: olha, nós vamos construir uma alta torre. Nós vamos construir uma alta torre. Essa torre é para mostrar para tocar o céu, né? E para mostrar para Deus a nossa independência. Para mostrar a Deus a nossa independência. Que nós não precisamos mais de Deus, mas que todos vocês aqui terão direito a ter o futuro que vocês quiserem, da maneira como vocês quiserem, sem depender de Deus. Então aqui Nimrod, ele tinha as nações naquela época, né? Já o Egito, a Babilônia e a Assíria. Então na Babilônia ele fundou a cidade de Babel, e na Assíria, aquela cidade pecaminosa, qual é o nome dela? Nação? Nínive. Então, ele começou a o quê? A ter um domínio sobre todas aquelas nações ali. Então, ele se tornou o quê? Um imperador ali. Para que tivesse, vamos dizer assim, um só falar e totalmente independentes de Deus. E a terra aqui, irmãos, ela já estava cheia de ídolos. Em todos os lugares havia aqui muitos ídolos. Oh, Senhor Jesus. E Satanás, eu quero dizer para vocês, irmãos, que Satanás, ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele trabalha todo o tempo para conseguir um objetivo. Ele é alguém obstinado naquilo que ele quer. Ele levantou Nimrod e fez isso. Oh, Senhor Jesus. Então o que ele faz? Ele vai de geração em geração para mudar essas coisas. Senhor Jesus. Tanto é que aqui em Romanos havia essas pessoas. Trabalhadas por quem? Por Satanás. Na sua arte, na sua cultura, naquela geração, enfim, de não mais depender de Deus e fazer o que? A sua própria vontade. Oh, Senhor Jesus.
aqui o que aconteceu com Nimrod. O Senhor viu essa situação e chamou quem? Abraão, para ter um novo começo. Por isso eu digo, sempre houve uma pessoa, né? E Abraão, irmãos, nós tivemos aqui um novo começo. Um novo começo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, os 12 filhos, se tornou a nação de Israel. Foi para onde? Para o Egito. Ficou lá no Egito. Porque, irmãos, Deus, ele precisava de uma nação, Deus, ele precisava de um povo, para que esse povo pudesse manifestar a vontade de Deus e quem Deus era. Porque toda a terra era idólatra. Até mesmo o Egito era idólatra nessa época. E eles ficaram ali, né, todo o tempo no Egito. Até que um determinado tempo, depois de 400 anos, né, Deus tirou esse povo lá do Egito e entrou, né, saiu de lá, atravessou o Mar Vermelho e ficou 40 anos no deserto. Oh, Senhor Jesus! Eu quando vejo 40 anos no deserto, eu vejo que Deus, ele precisa aqui de uma geração toda para mudar o nosso interior, mudar o nosso conceito, mudar tudo aquilo que o mundo colocou dentro de nós. Senhor Jesus. Então, quando esse povo ele entrou na boa terra, entrou no deserto, o que o Senhor fez? Primeira coisa, o Senhor deu maná. Deu uma dieta alimentar para eles. Dieta alimentar para eles. Para eles comerem coisas santas. Oh, Senhor Jesus. E também o Senhor deu a lei. Primeira coisa que o Senhor fez, depois o Senhor deu a lei. Oh, Jesus. Irmãos, que maravilhoso é a lei que o Senhor deu para esse povo. E o Senhor deu a lei e falou para os filhos de Israel, olha, vocês devem escrever a lei, os 10 mandamentos, na verga das portas, na parede e em todo lugar. Porque essa lei, elas têm que estar constituídas dentro de vocês. Então o Senhor queria que a lei estivesse dentro do coração desse povo. Falou, vocês devem falar isso para os seus filhos. Vocês devem falar isso para os seus filhos. De manhã, de tarde, à noite, né, de sábado e de domingo. Tempo, fora de tempo, deve inculcar neles a lei do Senhor. Ó Senhor Jesus. Da mesma maneira, hoje, irmãos, nós precisamos falar da palavra de Deus para os nossos filhos. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou do Egito. Oh, Senhor Jesus, tem uma geração que vem. As nossas crianças, os nossos filhos, eles precisam ser inculcados com a palavra de Deus. Então o Senhor deu os 10 mandamentos. Mas o que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é uma figura. É um retrato daquilo que Deus é. Quando você olha a lei, você vê aquilo que Deus é, o seu caráter, né, a sua pessoa, ali nos 10 mandamentos. Nós não temos tempo de falar sobre os 10 mandamentos, mas ele mostra o quê? Esse retrato da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Isso está em Êxodo, capítulo 20. E no capítulo... irmãos, porque toda nação tem que ter uma constituição. Tem ou não tem? A nossa nós temos. E ali, a nação de Deus, os filhos de Israel, eles também precisavam ter uma constituição. Então havia essa lei, né, os 10 mandamentos, e depois veio as leis. Essas leis são leis no relacionamento
entre os filhos de Israel. Como que deveria ser o comportamento entre os filhos de Israel, as coisas que acontecessem, como elas deveriam ser julgadas. Por quê? Porque Deus tem um padrão. O padrão de Deus é cheio de amor, de justiça e de direito. Esse é o nosso Deus. Então, havia alguma situação lá, olha, é assim que vocês devem fazer. Vocês não podem fazer a situação de qualquer maneira. Irmãos, e essa lei que foi dada, né, para os filhos de Israel, ela é a base também para muitos países. Eu quero dizer, principalmente para cá do Ocidente, né, é a base da lei de todos os países. Se essa é a base da lei para todos os países, o que ocorre para o anticristo aparecer? Essas leis, elas têm que serem derrubadas. Tem que ser derrubada. Ah, é assim? Ah, não. Aí fazem de outra maneira, passa por cima da lei. Bom, irmãos, eu não queria falar isso, mas o nosso STF, ele passa por cima da lei, por cima da Constituição. Não é verdade? Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Oh, Senhor Jesus. Por isso, tem que derrubar essa lei. Por isso que impede. A lei, eu sinto assim, que é como um laço e umas amarras, né, que impede do anticristo aparecer. Então, tudo precisa... Apostasia, por um lado, significa desvio. Tem que desviar tudo, né? Tudo que é correto tem que ser desviado para que o anticristo possa aparecer. Ó Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, tem algumas leis. Eu anotei aqui, Deuteronômio 1,17. Eu vou ler. Eu não vou ler todos, né, porque a gente tem um horário a cumprir. Deuteronômio 1:7. Não, 1:17. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. O grande, normalmente, ele contrata um bom advogado, o melhor advogado, aquele que mente bastante, certo? E consegue abaixar o pequenininho. Então, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Ó Senhor Jesus. Isso é com respeito, irmãos, à lei, né, de coisas, né, de questões que não pode ser feito de qualquer maneira. 16:19. Não torcerás a justiça. Quer dizer, para a lei ela cair, você precisa torcer a justiça, né? Não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Ó Senhor Jesus. Então, Deus, irmãos, ele se preocupa com a justiça, não com suborno. E também que o juiz não seja parcial. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Agora, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que, se for verdade e certo que tal
abominação se cometeu no meio de ti. Então, precisa inquirir, precisa investigar, precisa ter diligências com respeito a essas coisas, né? Para quê? Para que as coisas não sejam feitas de qualquer maneira. Por quê? Porque Deus é justo. Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que o cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E também aqui, irmãos, penhoras de bens. Também tem penhoras de bens. O sujeito deve, né? O João aqui, ele faz direito, ele sabe, né, do que eu estou falando. Na penhora, o sujeito só tem uma casa. Irmão, você não pode penhorar a casa dele. Né? E ele tem uma carrocinha velha lá que ele faz um carretinho para ganhar alguma. Você também não pode penhorar aquilo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, é justiça, né? Nós vamos por um lado amor, justiça e direito das pessoas. Todos nós temos os nossos direitos. Senhor Jesus. Então, Nimrod. Vamos voltar para Nimrod de novo. Ele foi o primeiro que se opôs contra Deus. Oh, Jesus. Mas Deus, irmãos, vai julgar esse mundo. Essa situação toda que está acontecendo, Deus vai julgar esse mundo. Oh, Senhor Jesus. Ele passou a ser adorado pelos homens. Deus, ele estava em segundo plano ali. É o que Satanás quer. Satanás quer ser adorado pelos homens. Satanás quer ser adorado pelos homens. Por isso, irmãos, as idolatrias todas, né, que existe por aí. Eu peguei Nimrod, porque Nimrod foi o primeiro que fez essas coisas. Ele se tornou o imperador, né, máximo, adorado por todos os homens. Ó Senhor Jesus. Então, e Deus, né, vai julgar, né, toda essa situação. Então eu quero mostrar aqui o anticristo em Deuteronômio, em Daniel, capítulo 7, versículo 24 e 25. Por quê? Porque Satanás, é a obsessão de Satanás, irmãos, ser maior que Deus, ou pelo menos igual a Deus. Isso é o que está lá em Isaías, capítulo 14. E aqui, com o Nimrod, ele se tornou o maioral de toda aquela situação. Quem que era adorado? Satanás. Nimrod. Ó Senhor Jesus. Então, versículo Daniel, capítulo 7, versículo 24 e 25. Eu vou ler para os irmãos. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. E esse rei proferirá o quê? Palavras contra o Altíssimo. Irmãos, iniquidade é ir contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Esse magoar aqui no grego, irmãos, é desgastar. Ele quer desgastar os santos do Novo Testamento. Ó Senhor Jesus. E cuidará. Eu falei questão das leis. E agora aqui, versículo 25, fala assim: e cuidará de mudar os tempos e a lei. Ele vai mudar o tempo e a lei. Para ele vir, tem que mudar o tempo e a lei.
Ó Senhor Jesus! E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso vai ocorrer na segunda metade da última semana de Daniel, dos 3 anos e meio, a grande tribulação. Ó Senhor Jesus! Isso é o que vai acontecer. Mas depois de o iníquo ser apresentado, o anticristo, o Senhor virá. O Senhor virá. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e de todos os domínios o servirão e o obedecerão. Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso é o que vai acontecer. Também nós precisamos ficar de olho. Esse período interbíblico aqui do Velho Testamento e do Novo Testamento, são 400 anos, ali apareceu alguém. O nome dele é Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele fez algo. Vou ler para os irmãos, está no versículo 11 de Daniel 8. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Irmãos, é o sacrifício. É o sacrifício. Né? Os filhos de Israel faziam sacrifícios, né, diariamente a Deus. O que ele fez aqui, irmãos? Ele tirou o sacrifício diário. E a história mostra, né? O Joséfos, ele fala que ele sacrificou aqui uma porca lavada. Irmãos, Deus queria que os filhos de Israel comessem de animais que tivessem os cascos fendidos e ruminavam. A porca tem os cascos fendidos? Tem. Mas rumina? Não. Então é contra. É contra. Ó Senhor Jesus. Então esse Antíoco Epifânio, ele fez dessa maneira. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E ele é típico que do anticristo. Agora, lá o Nimrod. Ele conseguiu ali um governo único, um governo mundial, controlado por ele, né, fazendo uma rebelião contra Deus. Agora eu quero dizer para os irmãos, será que Deus ele só se preocupou com a torre sendo levantada, erguida, né? Nunca vai atingir o céu. Será que Deus estava preocupado com isso? Não. O que Deus estava preocupado, irmãos, é que o mundo inteiro naquela época podia totalmente se rebelar contra Deus e ter apenas uma ordem mundial. Apenas um falar, né, e ser totalmente contra Deus. Ó Senhor Jesus. Eu fui ver hoje, né, no Google, né, sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, irmãos, diz assim: uma poderosa elite secreta quer dominar o mundo com o surgimento de um governo mundial totalitário. Conspiração contra
Deus. Ó Senhor Jesus. Para tudo isso, tem que derrubar a lei, colocar a lei tudo por terra, para que se consiga fazer isso. Ó Senhor Jesus. E nos nossos dias, irmãos, nós já estamos vendo essas coisas acontecerem aqui no nosso país. Ó Senhor Jesus. E aqui eu quero terminar com Mateus capítulo 24. Acho que é muito oportuno esse capítulo para nós. 24, 12. Não. 24, 12. Eu estava no 25 aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu sinto que diante dessa situação, né, da situação em que nós estamos vivendo, o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, eu quero dizer que nós não podemos deixar de lutar. Ó Senhor Jesus, nós temos, irmãos, que voltar à palavra. Voltar à palavra. Ter a palavra em nós, constituída no nosso interior. Temos que invocar o nome do Senhor. Temos que pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, muitos podem, né, se esfriar, quase todos. Irmãos, mas aqui tem um encorajamento para nós. Irmãos, não podemos esfriar. Não podemos deixar de lutar. Não podemos deixar de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o conselho de Deus para nós, que é a vontade dele para nós. Ó Senhor Jesus, o mundo está se preparando para o iníquo, para a volta do anticristo, né? Mas e nós? Nós também estamos nos preparando, irmãos, para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, que isso seja um encorajamento para nós. Não para nos esfriarmos. Oh, essa situação, tudo isso que está acontecendo. Oh, Senhor Jesus. Não, Senhor, eu quero avançar, Senhor. Senhor, pela fé, eu quero avançar. Pela fé, eu não quero esfriar, Senhor. Mas muito antes, pelo contrário, eu quero avançar. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então precisamos perseverar. Senhor Jesus. Amém.